Shalom, amado Senhor, eu sou o apóstolo Alexandre Macedo, pastor-presidente do Centro Internacional de Adoração e Missões. E hoje, gente, dia 7, mesmo 7 de abril, mais um dia abençoado pelo nosso Deus. Eu gostaria de ler com vocês, pegue aí a sua Bíblia, livro de Isaías 43, versículo 1. Isaías 43, versículo 1. Vamos começar a nossa terça-feira lendo a palavra do Senhor. Isaías 43, 1 diz assim: Mas agora sim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Gente, eu queria pensar com vocês, é um texto muito precioso, que vai falando justamente da nossa identidade. E esse texto fala de Jacó e de Israel. Aquele que te criou, ó Jacó. Então Deus conhecia a criação de Jacó, as lutas de Jacó como homem, as lutas de Jacó como alguém que deu trabalho para os pais, deu trabalho para todo mundo, até o dia que ele passa pelo Val de Jabó, que Deus começa a formar Israel, começa a mudar o caráter dele, E ele vai dizer o motivo dessa mudança. Não temos, eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Então nós vemos no mundo hoje tantas conexões superficiais, não é isso? Nós temos a sensação de que não pertencemos a lugar nenhum. Estamos existindo, mas não temos muita origem, história. Porém, Deus estabeleceu um decreto sobre a vida de muitos. E olha, antes de você nascer, o seu valor já era estabelecido por Deus. Deus já sabia. E nesse texto eu vejo 3 expressões que revelam o cuidado, o amor de Deus e a identidade que nós temos que carregar. Primeiro diz, eu te remi. Isso fala do valor. Você foi comprado por um preço alto. O sangue de Cristo naquela cruz serviu para a troca. Tirou você do mercado da escravidão e te colocou na presença do Senhor. E eu falava isso domingo. Houve uma mentira contada no Éden. E qual é a mentira? A que o diabo colocou para Eva. Por que o Senhor não deixou? O que ele disse que era para vocês fazerem? E Eva disse, olha, para não mexer naquela árvore. E olha a mentira que vem lá do Éden. O diabo disse, ele falou isso porque Deus é egoísta, só pensa nele. Ele não quer que vocês tenham o poder que ele tem. E, enfim, Adão e Eva comem, caem, e aí fica essa mentira reinando até os nossos dias. Se Deus existe mesmo, por que meu pai morreu? Por que a minha mãe morreu? Se Deus existe mesmo, por que meu filho morreu? A minha filha? Se Deus existe mesmo, por que Deus levou a minha esposa, o meu esposo? Já reparou quantas pessoas falam isso? Se Deus existe mesmo, por que tanta criança com fome? Escuta, para todas essas perguntas eu só encontro Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco. Deus prova o seu amor para o Alexandre, quando colocou o filho dele, Jesus, para morrer em lugar do Alexandre. Então eu quero dizer uma coisa nessa manhã: Deus não precisa provar mais nada, é impossível. Todo mundo aqui que está me ouvindo que é pai e mãe sabe disso. Você jamais daria o seu filho por alguém que prestasse, o que dirá para alguém que não presta? Então Deus provou o amor dele lá atrás quando enviou Jesus. Ele nos remiu, ele nos comprou do inferno, ele nos comprou das mãos do diabo e hoje nós somos livres. Mas ele diz aqui algo interessante: chamei pelo nome. Isso fala de relacionamento. O Criador do universo, aquele que chama as estrelas pelo nome, você para ele, nós não somos números na multidão ou alguém na fila do pão. Claro que não. Ele conhece a minha história, ele conhece a tua história, ele conhece a nossa essência. E mais a última verdade desse versículo tão precioso: tu és meu. Chamei pelo nome, relacionamento. Tu és meu, nós estamos falando de pertencimento. Você tem um dono, você tem um Senhor, você tem um lar espiritual, você tem um pai. Esse pertencimento gera segurança. Esse pertencimento gera uma certeza para enfrentarmos qualquer tempestade. Eu sou dele, eu sou do Senhor, o Senhor anda comigo. E que coisa linda, gente. Eu termino a nossa devocional de hoje pensando nisso. A nossa identidade, ela não nasce do que eu sinto.
não nasce daquilo que eu penso, ela nasce da herança que eu recebi. E a herança que eu recebi foi feita por Jesus Cristo naquela cruz. Eu me tornei propriedade exclusiva de Deus e você também. Então vamos parar com essa carência, sabe, de pertencer a grupo A, B ou a padrões humanos. Eu e você, nós temos um Pai e nós pertencemos à família de Deus. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, Pai eterno, muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu amor e pela tua bondade. Pai, eu te peço agora, vem, ó Pai, ao nosso encontro, abençoa-nos, Pai, fala ao nosso coração. Queremos nessa terça-feira ouvir a tua voz. Obrigado, Senhor, porque pertencemos ao Senhor. Abençoa-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém. E amém e amém.